Oi. Hoje nós vamos dar continuidade ao resumo de Akatsuki no Yona, exatamente de onde o anime parou. Hoje eu vou falar especificamente dos capítulos 47 até os 60 do mangá. Então, como nós tínhamos visto nos vídeos anteriores, né, a Yona ela conseguiu reunir os 4 dragões, e a partir desse ponto eles não sabem, né, o que fazer, não sabem para onde seguir. Então, eles têm a ideia de voltar para a cabana do Iksu e perguntar para ele o que eles deveriam fazer. Quando eles retornam ali pra cabana, né, o Yun ele leva um susto, porque a cabana tá revirada, né, tá tudo quebrado, tudo jogado, tudo... E o Iksu, ele tá praticamente morrendo de fome, né. O Yun, ele se assusta, né, no primeiro momento, mas ele cuida ali do Iksu. E depois eles perguntam, né, pro Iksu o que eles deveriam fazer a partir dali. Afinal de contas, eles já tinham reunido os 4 dragões, que era o primeiro conselho que o Iksu tinha dado pra Yona. E a partir daquele momento eles não sabiam, né, o que deveriam fazer. O Yun, ele relembra da profecia que o Iksu tinha falado pra Yona, a primeira vez que ela foi lá, que eu acabei não mencionando nos vídeos anteriores, mas a profecia ela diz o seguinte: a escuridão cai na grande terra, através do sangue dos dragões. O renascimento vem novamente pelo convênio antigo, quando os 4 dragões se reunirem, a espada e o escudo que protege o monarca despertará, e o dragão vermelho voltará ao amanhecer. O Yun, ele até questiona ali se o monarca, né, profetizado ali seria a Yona ou o próprio Suun, né. O Iksu, ele não responde nada no primeiro momento, e o Zeno, ele pergunta diretamente pra Yona o que ela queria fazer. Ela já tinha ali o poder, a força dos 4 dragões. Se ela quisesse retomar o trono, né, do Suun, ela poderia fazer isso, mas o que ela realmente queria fazer? A Yona, ela não sabe responder isso, né, no primeiro momento. E aí eles continuam ali seus afazeres. E ela pede pro Haki ensinar ela a usar espadas, né, lutar com espadas. Mas ele se nega a ensiná-la. E depois dessa recusa dele, ela pede pro Shinra ensiná-la, né, porque o Shinra, ele era um espadachim também. E ele tenta ali, né, ensinar a Yona a usar uma espada, mas a espada do Shinra, ela não tem guarda, né. E como a espada dele não tem, né, a proteção, a guarda, ela acaba se machucando. E quando ele vê que ela se machucou, ele fica meio que desesperado ali, e ele toma a espada da mão dela e ele desiste, né? Não vou mais te ensinar nada. E por fim ela pede pro Jaeha pra ele ensinar ela. Mas o Jaeha, ele fala que é muito perigoso pra ela usar uma espada, porque ela tem um corpo muito fraco, né? E lutas com espadas é uma luta de curto alcance, é uma luta de perto. E como ela não teria força física pra lutar contra um homem, né? Um soldado treinado, isso seria muito perigoso pra ela, e ele entendia o porquê o Haki não queria ensinar ela, porque realmente lutar com espada seria muito mais perigoso do que com arco, que ela já sabia usar o arco, né? E o arco, como é uma arma que você usa, né, a distância, né, não precisa chegar perto do inimigo pra poder atingi-lo, com a espada seria o contrário, seria muito perigoso, muito arriscado. O Yun, ele vai até um vilarejo chamado Katan, que fica ali na Tribo do Fogo, no território da Tribo do Fogo. Esse vilarejo que ele vai, ele já iria, né, antes dele se juntar com a Yona, ele já frequentava esse vilarejo, esses vilarejos ali próximos, para ajudar as pessoas, né? Porque os vilarejos ali da Tribo do Fogo, eles estavam passando muitas dificuldades, né? As pessoas não tinham dinheiro, não tinham comida, então tinha muitos doentes, então o Yun, ele frequentemente ia nesses vilarejos. E como ele tinha voltado ali para a cabana do Iksu, ele decide visitar esses vilarejos e levar um pouco de comida. Porém, os outros vão com ele, né? Ele até se assusta quando ele chega lá no vilarejo, que ele vê todo mundo lá. Ele fala, pô, vocês não deveriam ter vindo, porque vocês chamam muita atenção, né? São 4 guerreiros ali com poderes diferentes, né? Chamam muita atenção. Tem mais a Yona, que tinha o cabelo vermelho. Tem mais o Haki também, que era um ex-general, né? Um general renegado ali. E aí eles falam, a gente vai ajudar. Eles começam a ajudar ali as pessoas, né? E aí, de repente, chegam alguns oficiais na vila, né? Soldados oficiais para cobrar impostos ali da população. Mas os aldeões, eles não tinham nada. Então eles não tinham dinheiro, eles não tinham comida para dar como imposto, né? Porque muitas vezes eles davam os alimentos, né? O plantio deles como imposto. E um dos aldeões, ele fala até que a safra de arroz não tinha rendido, né? E que eles não tinham como pagar os impostos. Então os oficiais, eles pedem ele para que eles vendam alguma criança para pagar os impostos, né? Alguma criança ali do vilarejo que eles vendam.
E aí um deles acaba encontrando a carroça de comidas que o Yun tinha trazido e eles começam a achar que os outros estavam mentindo, né? Que eles estavam escondendo comida para não pagar os impostos. E aí eles decidem levar essa comida, essa carroça de comida do Yun e levar mais uma menina, né? Uma menininha para compensar os impostos, né? Eles pretendem vender essa menina no mercado negro para compensar o valor dos impostos que a aldeia, que a vila não podia pagar. Aí os outros, eles ficam pistolas quando eles veem essa situação, ficam enfurecidos, e o Jae-ha é o primeiro que age, né? Ele já começa a atacar ali um dos oficiais, depois vem o Hack, inclusive o Hack nesse momento ele toma, né, a peruca ali do Shinra e coloca na cabeça para que ninguém reconheça ele. E aí a Yona e os outros também intervêm, né? Eles brigam ali com os oficiais, eles declaram que aquele vilarejo seria território deles, né? Eles declaram o vilarejo como território deles. E eles se denominam ali como um grupo de bandidos, né? Que estavam tomando aquele território. E se denominam como o Dragão Negro e o Grupo Faminto e Feliz. Ninguém leva esse nome a sério, né? No primeiro momento. Mas eles expulsam ali os oficiais. E a Yona, ela revela que ela estava agindo daquela forma, né? Que ela estava se passando por bandido porque ela estava tentando imitar o Jae-ha, né? E eu achei essa parte bem engraçada, inclusive. A Yona e os outros, eles passam alguns dias nessa Vila Catan, ajudando as pessoas ali, né, os famintos e ajudando os doentes. E o Yun, ele desaprova essa ideia completamente, de eles permanecerem ali. Ele pede para que eles fujam antes que os soldados eles retornem com reforços. E o Yun, ele explica para a Yona que na Tribo do Fogo tem muitas outras vilas como aquela. E a Yona diz que ela pretende expandir o território dela mesmo como fora da lei para proteger os cidadãos, né? Para que eles não precisassem mais pagar impostos exorbitantes. O Yun, ele contesta isso, alegando que não seria tão simples fazer isso, já que os soldados do Palácio de Sekka cairiam sobre as pessoas, culpariam as pessoas por não pagarem os impostos. E a Yona, ela responde que ela estaria disposta a se arriscar, mas ela não ia ignorar mais as crianças famintas e as pessoas doentes espalhadas pelas vilas. Então ela se culpa muito pela negligência do pai dela, né, por isso estar acontecendo por causa da gerência do pai dela quando estava no trono. Então eles decidem fingir que eles estão pressionando os aldeões a fazerem o que eles pedem, para que os oficiais da Tribo do Fogo não culpassem os aldeões e sim culpassem eles como bandidos, né? E então eles começam a tentar agir como bandidos, né? Eles começam a tentar, talvez, entre aspas, maltratar as pessoas para que elas sentissem medo deles, mas ao invés disso, eles acabam sempre ajudando e com remédio, com comida, com, né, serviços. Então as pessoas não veem eles como bandidos, veem muito pelo contrário, como heróis. Então eles deixam a Yona, né, os dragões e o Hack, principalmente, eles deixam a Yona com Shinra e eles vão até uma outra vila ali vizinha, porque essa outra vila ela ia receber alguns oficiais, tinha alguns oficiais se dirigindo para lá para cobrar impostos, então eles decidem ir lá para, né, barrar esses oficiais. E eles deixam a Yona com Shinra porque a Yona era uma garota, não era forte, então ela não acrescentaria na batalha, e o Shinra para que cuidasse dela. A Yona, ela pede pro Shinra para ele mostrar a ela as técnicas de espada dele, para que ela possa aprender apenas olhando, né? Já que ninguém queria ensinar ela, ela queria aprender só olhando as técnicas de espada dele. E ela pergunta para ele, né, por que ele decidiu aprender a ser um espadachim, já que ele tinha os poderes dos olhos do dragão. Ele fala para ela que a pessoa que ensinou ele disse que ele jamais deveria usar os poderes dos olhos do dragão, porque eram muito perigosos tanto para ele quanto para as outras pessoas. E ele acaba se lembrando do passado dele, um pouco sobre a mãe dele, que a mãe dele ela havia se matado assim que ela descobriu que ele seria o próximo dragão. E ele também lembra da felicidade do antigo dragão azul quando finalmente chegou o momento dele morrer e ele poder se livrar dos poderes do dragão. E percebendo isso, a Yona, ela dá um abraço no Shinra e ela fala pra ele que ela não vai mais tocar naquele assunto com ele. E nesse momento ela tenta tirar a máscara dele pra ver os olhos dele, já que ele não mostrava os olhos dele pra ninguém, mas ele se afasta, né? E ela pede pra ele pra um dia pelo menos ver ele sorrindo, já que ela não poderia ver os olhos dele. Então a Yona, ela vai procurar alguma ave pra caçar, porque tinha algumas crianças da vila que estavam com fome. E o Shinra, ele fica com dois meninos, né, que estavam ali brincando com ele. Os meninos começam a brincar com ele e levam a espada dele embora pra brincar. E de repente aparece um grupo de bandidos de verdade, né? Eles veem esses meninos brincando com a espada. Aí eles batem nesses meninos e né, ferem gravemente um deles, inclusive. E aí eles querem saquear aquela vila, né? Eles querem pegar as mulheres e querem saquear a vila.
A Yona, ela decide defender os aldeões sozinhas, né? O Shinra, como ele tinha ido brincar com essas crianças, então ele não tava por perto. Então a Yona falou, bom, eu tenho que defender isso aqui sozinha, senão eles vão ferir todo mundo. Então ela sobe em cima do telhado de uma casa e ela tira uma flecha dos bandidos e começa a ameaçar eles, falando pra eles saírem daquele lugar, que aquele território era dela. Eles não se intimidam com ela, porque ela era apenas uma garota, e eles começam a distrair ela ali, conversando com ela, enquanto um deles sobe pelo telhado, por detrás dela, sem que ela percebesse, ele agarra a perna dela e joga ela pra baixo. Então ela cai, né, de cima do telhado e desmaia. Então os bandidos, eles acham ela bonita e jovem o suficiente pra fazer maldades com ela. O Shinra, ele percebe que tem alguma coisa errada, ele não estava ali perto da Yona ainda, mas ele percebe que tem alguma coisa errada e ele vai atrás dela. O Shinra, ele fica furioso quando ele vê os bandidos levando a comida e a Yona embora, e ele ataca os bandidos mesmo sem estar com a sua espada, ele ainda não tinha recuperado a espada. E os bandidos, eles começam a contra-atacá-lo, né, e como eles estavam armados, eles conseguem ferir o Shinra. No momento que a Yona acorda, ela vê o Shinra ferido, ela começa a se desesperar, e ela pede para que os bandidos parem de feri-lo, já que ele já estava caído no chão. Mas eles ignoram, né, os pedidos dela, um deles chega até estapear ela no rosto. O Shinra, ele se sente impotente por não conseguir salvar a Yona e ele para de se mexer ali no chão. Os bandidos, no momento, eles acham, né, no primeiro momento, que ele tá morto e decidem tirar a máscara do rosto dele pra ver o rosto dele, né. E nesse momento ele não estava morto, né, ele estava muito acordado. Ele começa a usar os poderes de dragão dele. E ele começa a paralisar todos os bandidos, derruba um por um. Então o Shinra, ele começa a perder o controle dos seus poderes. Chega um momento que ele perde o controle. A Yona, ela tenta impedi-lo, mas ele não reconhece. Então ela olha nos olhos dele e pede para que ele volte para ela, para que ele volte a tomar o controle do próprio corpo. Mas ela não tem sucesso ali no começo, né? Depois de muita insistência dela, ele começa a recobrar consciência, mas os poderes do dragão não afetaram apenas os bandidos, né? Afetam ele também, então ele também fica paralisado. Então ele pede para Yona se afastar dele, né? Ele se sente culpado por ter colocado ela em risco, mas ela decide ficar ali com ele até que os outros retornassem, né? Ela diz pra ele que ele não sabe usar tão bem os poderes do dragão dele e ela também não é forte o suficiente, então os dois deveriam ficar mais fortes juntos. Os outros, eles retornam e o Yun cuida dos ferimentos do Shinra. Então eles fazem um funeral para a criança que tinha sido ferida, ela acaba morrendo, e um dos bandidos também acaba morrendo pelo Shinra. Então, eles fazem um funeral ali para os dois. E o Yun e a Yona, eles conversam sobre a situação. Ela lamenta pela morte da criança, alegando que se ela fosse mais forte, ela teria conseguido impedir os bandidos de matá-la e teria conseguido se libertar deles e não teria colocado a vida do Shinra em perigo. E o Yun também lamenta, né, sobre a sua incapacidade, diz que ele queria aprender mais sobre medicina para ajudar as outras pessoas. Durante a noite, a única tenda que eles tinham, que era usada pela Yona, por ela ser a única mulher do grupo, ela acaba ocupada ali pelo Shinra, que estava ferido, né? Estava se recuperando. Então o Yun, ele informa pra Yona que infelizmente ela teria que dormir do lado de fora, porque ele ainda estava tratando dos ferimentos do Shinra. Os dragões, eles se oferecem para dormir com ela, mas ela nega e diz que ela vai dormir com o Haki. Mas na verdade ela vai dormir com o Haki porque ela vê o Haki como algo mais familiar, como o mais próximo que ela tem de uma família. Todo mundo fica surpreso com a resposta dela, mas eles acabam meio que dormindo tudo junto, da mesma forma, né? Um dorme do lado do outro ali. E durante a noite a Yona, ela tenta pegar a espada do Haki pra treinar, sozinha. Mas ele não deixa, ele acorda ali, nesse momento ele até cai em cima dela, fala, ó, não pode pegar a espada de uma pessoa que tá dormindo. Então ele leva ela pra longe e ela insiste pra que ele ensine ela a usar a espada, né? Ela chega a baixar a cabeça dela pra pedir pra ele, né? E o Haki, ele vendo isso, ele briga com ela. Ele fala que ela jamais deveria baixar a cabeça para um simples servo. Ele é somente um servo dela. E ela pergunta o que ela deveria fazer, então. E ele fala assim que como princesa, como ela era princesa dele, ela deveria apenas ordenar a ele que ele fizesse. Ele não poderia negar, ele não teria como negar. Então ela assim faz, né? Ela pede para ela ordena, né? Não pede, ela ordena para que ele ensine ela a usar uma espada e ele se ajoelha e concorda. Infelizmente eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui. O YouTube me pede para que o meu vídeo tenha no máximo até 15 minutos. Então eu vou dar continuidade no próximo vídeo, os próximos capítulos ali do mangá que eu tinha mencionado no começo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado até aqui e até a próxima.